Muitos pais, depois de apresentações nossas, eles perguntam: nossa, que dom você tem, eu não sei contar história. Então, pai, aí vai a dica. Professor, aí vai a dica. Vocês também são contadores de história. E aí que começa o nosso tema de hoje, né, Isadora? Exatamente. A gente vai praticar um pouquinho sobre contar histórias e como, pra quê, de quê a gente pode usar essas histórias, com que elementos ou sem elementos. E você vai treinar em casa e com certeza você vai gostar. E, já te declaro, contador de histórias. Oi, eu sou Isadora, arte educadora do Start, e hoje estou aqui com a Pridu, minha parceiraça de contação de histórias, e a gente veio falar um pouquinho desse tema pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Me apresentar rapidamente, sou a Pridu, sou contadora de histórias aqui do Start arte educadora também. Pridu, sabe que eu, antes de te conhecer, eu achava que eu não sabia contar histórias. Não sabia? Não. É que é muito engraçado porque aqui no Start cada um tem uma função. Só que depois que você passa um tempo aqui, você tem que virar uma antena. E aí você vai captando outras coisas e vai aprendendo outras coisas. Então, por exemplo, eu sou atriz. No teatro, a gente sempre conta histórias. A função do teatro é contar histórias, mas a gente conta como se aquilo estivesse acontecendo ali naquela hora. E em contação de histórias não é assim, né? Porque você sempre fala de uma coisa que já aconteceu, uma coisa do passado, era uma vez, uma coisa que não tá aqui agora. Então, esse foi um desafio pra mim. Como entreter as crianças, mantê-las prestando bastante atenção no que eu tô contando, sem que a coisa esteja acontecendo ali. Mas tem um certo tipo de atuação também, não tem? Tem. Por exemplo, eu também sou atriz e sou contadora de histórias e eu acabo misturando um pouquinho dessas duas artes. Mas é importante falar que todo mundo, na sua essência, é contador de história. Porque nós estamos narrando alguma coisa. Quando você me conta alguma coisa da sua vida, você está contando a sua história pra mim. Então todos são contadores de história. Hoje, então, vamos ensinar um jogo, certo? E o mais importante desse jogo, pra você ser um contador de história, você pode usar elementos. Você pode usar um brinquedo, você pode usar uma maleta, você pode usar o nada. E é daí que começa o nosso jogo, porque pra esse jogo a gente vai precisar de um espaço aberto. Tá, pode ser um jardim. Pode ser um jardim. Um parque. E o mais importante desse espaço aberto, tem que ter um espaço que a gente possa deitar no chão. Aí você pode esticar uma canga ou uma toalha. Você tem que conseguir olhar para o céu. Então tem que ser um espaço aberto. Aberto e mesmo. nesse céu tem que ter nuvens. Tá. Muito importante pra esse jogo. Já combina lá com o céu, tá, gente? Não, Pode mas ser um dia ensolarado ou até mesmo um dia nublado. É uma brincadeira, um momento. Percebeu que o momento tá propício, aproveita e vai lá e faz. Então papai e mamãe quer pegar um fim de semana? Vai lá no parque e pode fazer esse jogo. Você é educador. Sua escola tem um espaço aberto? Aproveita. Pega um tempinho, tá um tempo bom, tem umas nuvens no céu, pega a sua turminha, junta numa roda grande, olhando pro céu, pra começar a história. Importante pra essa história. Pode ser apenas uma pessoa narrando, ou pode ser uma história compartilhada, aonde a gente joga a bola. Eu começo contando uma parte, passo pra você e você continua essa história. Essa história também pode ter uma pessoa ouvindo, ou seja, duas pessoas, uma contando, uma ouvindo, ou quantas pessoas você quiser. Pode ser só as crianças que estão na sua casa ou pode ser uma sala de aula. Pode ser numa festa de aniversário. E o jogo começa mais ou menos assim. Primeira coisa, todos devem olhar para as nuvens. E você vai iniciar essa história com muita criatividade. Observe uma nuvem. Uma nuvem. Observe a nuvem. Lembrando que as nuvens, elas se transformam, então elas podem virar diferentes formatos. E é aí que tá a graça do nosso jogo. Vou fingir que a gente tá olhando aqui as nuvens para vocês entenderem um pouquinho desse jogo. Então a gente começa olhando uma nuvem. Eu sou a professora ou a mamãe e vou começar essa história. Era uma vez aquela nuvem pequenina ali do lado, tá vendo? Parece que ela tá numa floresta. Aquela nuvem ali do lado não parece uma árvore? Ali parece o caule dela e ela vai subindo. E parece que ela tem várias folhinhas do lado. Essa nuvem, ela tava passeando por essa floresta. E ela foi atravessando essa floresta devagarzinho até que lá do outro lado ela encontrou um castelo. Tá vendo aquela nuvem bem grande? Que parece que tem dois pontinhos bem altos. São as torres do castelo. E a nossa pequena nuvenzinha foi atravessando. E eis que ela vê na torre daquele castelo uma princesa. Mas essa princesa estava chorando. Sabe por quê? Não. Porque ela tava com fome, gente. E até chegar as coisas lá em cima daquela torre, dava muita fome. E assim você vai continuando a sua história.
mas ela pode ser compartilhada. Então, nesse momento, eu posso convidar a criança a participar junto comigo. Por exemplo, a nossa pequena nuvenzinha encontrou a princesinha que estava com fome. Então, elas resolveram conversar. Agora eu vou ser a nuvem e você vai ser a princesa. E a gente vai conversar, tá bom? Vamos lá. Oi, princesa, tudo bem? Oi, nuvem, como vai? Tudo bem. Sabe, princesinha, eu tava passeando por aí e te encontrei aqui, bem em cima dessa torre. E eu percebi que você tava chorando. Por que você tá chorando? Porque eu queria descer e eu não posso. Eu tô presa aqui em cima. Por que você não pode descer? Você não pode voar igual eu? Não, a minha mãe não deixa eu descer. E você tava chorando de fome? Sim, eu fico com muita fome porque eu fico esperando ela voltar. É, porque é uma torre. Até sua mãe pegar a coisa lá na cozinha, lá embaixo, subir toda essa torre, demora. Eu posso te ajudar? Sim. E assim, a história vai continuando. Ela pode ter um diálogo ou ela pode continuar como uma narração, falando que a princesa embarcou na nuvem e eles foram viajar do jeito que você quiser. Só que é importante que nessa história, em algum momento, ela vá se encaminhando para o fim. Existem histórias que estão na categoria de história sem fim, mas essa é bacana ter um fim para a criança entender isso e você também praticar o fim da história. Lembrando que toda história tem um começo, um meio e um fim. Se você estiver na narrativa, você encaminha para esse fim. Por exemplo, então, a princesinha e a nuvem viraram bons amigos, mas o anoitecer foi chegando e estava na hora da nossa princesinha dormir. A nuvem então se despediu deles e eles viraram bons amigos para sempre. Se a história é uma história compartilhada e a criança tá na parte dela narrar ou fazer esse diálogo que a gente combinou, você ajuda ela a encaminhar para o fim. Por exemplo, vamos voltar, eu sou a nuvem, você é a princesinha, tá bom? Combinado. Princesinha, aqui tá a sua maçã. Espero que você goste muito de comê-la. Eu adoro maçã, mas não tá envenenada não, né? Não tá envenenada. Eu não gosto de maçãs envenenadas. Princesinha, agora eu preciso ir, porque o meu papai nuvem e a minha mamãe nuvem já devem estar muito preocupados comigo. Mas eu volto amanhã. Eba! Então, até amanhã. Até amanhã, nuvem. Obrigada pela visita. E lá se foi a nossa nuvenzinha. E a princesinha e a nuvenzinha viraram amigos para sempre. E aí fica a dica de brincadeira para você fazer ou com seus filhos, ou com a sua turminha, ou numa festa de aniversário. É muito legal essa ideia da nuvem, porque por mais que as nuvens não têm forma de nada, né? Se você enxerga nelas o que você quiser. E aí, conforme você vai falando com a criança, você vai induzindo ela a ver coisas que, na verdade, não estão ali. Então, é um exercício de imaginação gigantesco, né? Imaginação, e criatividade. Também a gente começa a entender a emoção das crianças. Porque nesse momento, nesses jogos, histórias, aparece muito como as crianças veem o mundo, como elas lidam com as emoções delas. O que elas querem ver, Exatamente. O que elas estão falando que elas estão vendo. É bem interessante. Pratique esse exercício, mas depois conta pra gente como foi. Se você teve dificuldade, escreve aqui no nosso canal pra gente ajudar você. Como você pode fazer talvez uma segunda rodada desse jogo? Talvez uma segunda rodada. Ou então compartilha aqui com a gente como que você costuma começar suas histórias. E não esquece de dar o seu joinha na história. E se você conhece algum papai, alguma mamãe, algum educador, compartilhe esse vídeo para eles conhecerem também um pouquinho desse exercício. Obrigada, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Vemos vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Um beijo. Tchau.